tudo bom com vocês? Essa semana a gente vai conversar sobre decoração e para casamento, decoração diurna, né? A gente escolheu porque tem vários detalhezinhos que dá para separar e vocês vão perceber que é muito mais do que só campo, muito mais do que só que natureza, né, Grazi? Exato. Então, olha só. Para que a gente entenda que é muito mais do que campo, muito mais que natureza, essas coisas todas aí, a gente tem que conceituar, então, o que é diurno. Pra começar. Gente, diurno, o que acontece à luz do dia, óbvio. Mas assim, é o que começa a luz do dia, principalmente, e aí eu vou desde o nascer do sol, você pode fazer seu casamento de manhã, filho, o casamento é seu, como até o pôr do sol, entendeu? Então a gente tem tudo isso. Então, pode entrar um casamento diurno, pode entrar pela noite? Pode. A gente foca muito na cerimônia quando a gente fala de casamento, né? Então, se ela acontecer durante o dia, no pôr do sol, beleza. A festa é comum que ela se arraste até a noite. Então, por isso que a gente não dá tanta atenção no conceito quando uma festa vai. Mas assim, não se preocupe quanto a isso. Se você tiver uma cerimônia ou até o início de uma recepção que comece ainda com o sol claro, seu evento é diurno. E a gente acaba entrando nesse clima do diurno e fala um pouquinho sobre o espírito do evento, que é o quê? Eles diurnos, eles são bem intimistas também. Mesmo quando você vai fazer um diurno para 150, 200 pessoas, parece que tem uma casa. Parece não tem, né? Tem, porque é tudo muito mais claro. Isso, familiar. Né? Então, se o casal, se vocês dois se encaixam nesse perfil mais família, mais aconchego, mais natureza. É perfeito, gente. É muito legal. Você tem possibilidade também, porque não é todo lugar, nem todo casal, né, que tem empatia com o dia. Então, se vocês tiverem, apostem que vale a pena. E a gente vai conversar primeiro sobre o campestre. O campestre envolve cor. Todos envolvem cor. Óbvio. Mas é cor vibrante, alegre. Você já pensa logo no azul bem bacana, no laranja, no vermelho. Nas variantes das cores também, nos tons de azul, nos tons de rosa, nos tons de amarelo. Colorido, gente, coloca colorido que encaixa muito bem. E outra coisa que o campestre aceita bem, assim, é os objetos diferentes. Você brincar com jogo os utensílios. De detalhes. Isso, você pode brincar com cadeiras diferentes numa mesma mesa, ou se não, mesas diferentes. Você coloca madeira, pode colocar um pouquinho de metal, pode mudar as toalhas, ou centro de mesa, uma brincadeira, uma bagunça organizada. Aquela bagunça de casa. Exatamente, sabe? Fica muito interessante no campestre. Ele fica descontraído, sabe? Essa é a pedida do campestre. Tem toda a pegada da natureza, mas sempre descontraído, brincando com as cores. O que é uma coisa muito bacana de se observar do campestre é que apesar dele ter toda essa brincadeira, tudo isso e tal, ele é leve. Ele carrega em si essa leveza. Então, quando a gente fala de campestre, né, a gente lembra assim, muito da casa, do sítio da avó. Sabe? Essas coisinhas assim. Então, pensa nessa variedade de flores que você pode ter. Pensa não só nas cores, mas nas flores, na variedade de objetos, como a Tessa falou. Exatamente, eu posso ter cadeiras diferentes, eu posso ter inúmeras coisas. Quando a gente fala de metal, cuidado com metal. Então, assim, pra você que gosta de coisa mais intimista e que tem uma ideia melhor, assim, de eu gostaria de que fosse no quintal da minha casa, é uma pegada muito legal. É o espírito de campestre, né? Sim, então, é por aí que você tem que ir. E a natureza, a gente envolve ela, não precisa ser tão o campo verde. Se você tiver, ótimo. Mas pense em agregar. Se você tiver lindo, aproveita. Mas assim, pense em trazer a questão natureza dentro do campestre nas flores. Como a Graça falou, na variedade de flores. Você pode ter flor do campo, você pode ter a própria rosa, você pode ter gebra. Vai mexendo, sabe? Faz aquele centro, faz o seu buquê, os seus conjuntos de flores. Os florais todos diferentes, isso, né? Bem diferenciado, tá bom? E a gente vai ter um depoimento. De uma noivinha nossa. A Joyce e o Jairo, que eles fizeram um casamento em um sítio. Bem assim, à beira de um lago, tudo muito fofo, tudo bem delicadinho. Vocês vão ver que eles vão contar mais. A princípio eu queria num lugar aberto, né? Não queria um lugar fechado, restrito. Queria algo bem bonito, em contato com a natureza. Uma amiga nossa, sabendo do nosso casamento, sabendo da nossa ideia, propôs o sítio da irmã dela. E nós chegamos aí uma vez no sítio para ver como é que era, como poderíamos utilizar algumas partes lá do sítio,
onde seria o local da cerimônia. Na verdade, muita coisa nós aproveitamos de lá mesmo, né? Não precisava de muito adorno, porque o local já era muito bonito. Bom, aí algumas coisas eu já havia decidido, né? Eu com o Amor e as damas, as cores, o que a gente precisaria, né? Para as mesas, como seria o material. Algumas coisas foram feitas à mão mesmo, a gente catou um monte de garrafinha, pintamos. Depois que nós contratamos o serviço das meninas, nós decidimos fazer uma visita no sítio, onde elas iriam mapear, né, onde as coisas ficariam, né, ter a ideia de onde seria a cerimônia, onde seria a sessão de fotos. E o sítio ele era muito bonito, mas a gente ainda ficou meio perdido na primeira visita, né? E a gente já tinha a ideia de que a gente seriam mesas, né, redondas, teria o centrinho de mesa feito de papel mesmo pela minha tia, pintado com verniz. O que contribuiu mais assim foi a beleza do lugar e muita coisa que aquele lugar oferecia. Tinham decorações de lá mesmo, né, com uma bicicletinha lá feita de palha, uns sofás, uns bancos, né, o próprio rio, as plantas, a ponte que foi decorada também com luzes. Uma amiga que ajudou trouxe lanterna japonesa. A ponte era um local muito bonito no sítio. Então nós tivemos a ideia, né, conversamos de colocar as lanternas japonesas. A ponte já estava bem pintadinha também e foi decidido que lá seria o lugar dos recadinhos, né? Só para lembrar, a ponte ficava sobre um igarapé, assim, também bem bonito, bem cuidado. E como a Amori falou, lá foi colocado o local para os recadinhos, uma espécie de varal, onde as pessoas escreviam um recado no papel e pregavam com um pregador de roupa. Tinha uma churrasqueira atrás e nós não sabíamos como vedar aquele espaço, que seria logo atrás seria a cozinha, né, que nós montamos uma cozinha, lá no sítio não tinha uma cozinha. E aí a Grazi veio com a brilhante ideia de colocar um compensado, né, cobrir e tal, e ficou bem bonito assim, não dava para perceber. E nós aproveitamos a churrasqueira também para decoração, colocamos as plaquinhas lá, levamos algumas molduras para foto, assim, o pessoal bater foto. A área do bolo era uma maloca que ficava na entrada do sítio, ao redor dela tinha algumas plantas que eram bonitas também. Lá também foi feita uma iluminação com lanternas japonesas, foi colocada uma mesa de vidro redonda onde ficava o bolo, tinha também os docinhos, né, aqueles docinhos de chocolate, ficavam espalhados e a maloca era pequena, assim, então ficou ali, a luz ali, ela centralizava no bolo, então deu uma... Na verdade haviam vários espaços, né, que a gente resolveu decorar, né, com a ideia das meninas, o espaço das fotos, o espaço do bolo. Os convidados, eles tiveram que se deslocar bastante, assim, tiveram muita coisa para fazer, né, teve a ponte com os recadinhos, aí tinha a área da recepção, que nós já tínhamos juntado tantas garrafas que não tinha mais onde colocar e nós espalhamos pela recepção, colocamos na terra, penduramos e ficou perfeito, assim. E agora, o nosso segundo modelo, vamos colocar assim, que é um dos que eu mais amo, pra mim, assim, que é meu, vamos colocar assim, que eu gosto muito. Essa escolha. A minha escolha para o programa de hoje é o bucólico. O bucólico, ele pode acontecer tanto de manhã quanto à noite e tal, mas se tratando da manhã, né, ele parece um pouco mais complexo da gente falar, porque desses todos que a gente vai falar hoje, ele que é mais pomposo. Então, no assim, final da tarde encaixaria. ele encaixa muito bem no final da tarde. Por que pomposo, Grazi? Porque ele te permite cristal, ele te permite vidro, ele te permite lustre, ele te permite porcelana muito bem trabalhada, ele te permite metal e espelhos, ele te permite vidro, ele te permite tudo isso que um casamento noturno bucólico traz muito bem. Só que a forma como ele vai ser utilizada vai ser muito mais cuidadosa. Então, assim, é uma coisa realmente de você entender que o seu decorador vai dar conta de fazer isso, tá? Então,
quero casar de manhã, para qualquer tipo de casamento, de manhã, à tarde, à noite, qual seja o estilo, converse sempre com o seu decorador e vá junto com o seu assessor para isso, tá? Porque ele já conhece, já sabe mesmo, então a gente tem que dar essa dica. Porque são diferenças bem... A linha é muito tênue. É verdade. A linha é muito fina. Assim, até mesmo a linha do ser brega, sabe? Porque o brilho mal usado, essa mistura de natureza com cristal mal usada, do lúcido mal usado. Então pra não ficar feio, é isso, pra não ficar brega, pra não ficar sem graça. Sincera, né? Agora tem que ser muito bem batido. E a questão do bucólico, eu volto ali pra questão do espírito do evento. Tem que ser muito vocês, né, Graça? Tem que ser assim, muito Exatamente. de personalidade. E tem que também permitir que os teus convidados se sintam bem. Isso, por exemplo, eu não sei onde eu ando, não sei que talher eu pego. Porque, por exemplo, o bucólico, ele permite a mesa posta. Entendeu? Então a gente tem. Ele quase obriga. Ele quase obriga a mesa posta ou semi-posta. Então, de repente, se os teus convidados não se sentirem bem com isso, né? Então, para você que já tem já meio que convive no meio de pessoas que gostam desse tipo de jantares um pouco mais refinados, etc., mas quer casar pela manhã, o bucólico é uma enorme pedida, mas na verdade linda pedida, que você pode trabalhar muito bem. Então ele obedece sempre o rústico e o refinado, ele anda aí nesse meio, né? Ele é um pouquinho mais rústico e trabalha muito com os tons de pastel e off-white. Eu não diria nem branco em si propriamente dito, mas o off-white é muito bem-vindo, certo? Então você pode ter aí louças muito bem trabalhadas, sabe aquelas louças desenhadas à mão às vezes, sabe, que a gente encontra. Você pode ter tipos de móveis muito bem desenhados. Isso é muito bacana. E serve tanto para campo, até mesmo tanto quanto praia, né? E noite, enfim. A gente vai daqui a pouquinho entrar no praiano. E aí vocês vão entender legal. Mas ele serve para as duas coisas sim. E é um estilo que pode ser carregado na sua festa, caso você e os seus convidados, repetindo, se encaixem nesse contexto. O tripé. O famoso tripé. E agora vem nossa última escolha para hoje, que é o praiano. Praia. O praiano, gente, a ordem número 1 dele é ser fluido. E a número 2, igualmente com 1 para mim, é ele adorar a natureza, né, praticamente. Porque assim, você coloque o mar como fundo, coloque o mar fazendo a natureza parte, como a areia, no fundo, isso. Assim. Por exemplo, se você quer escolher, qual vai ser o fundo do meu altar? O mar. Quer mais alguma outra coisa fofa? Não tem como você mudar. E ele é muito leve. E o interessante aqui, a dica principal, talvez eu diga, dentro do praiano é que você está trabalhando com ambiente quente normalmente, né? Não está no mormaço, areia que entra e incomoda. Então é um ambiente que pode ser muito desconfortável. Então a dica número 1, número 2, 3, 4, 5 invista no conforto. Para valer muito a pena essa questão de ir até a praia, de pisar na areia, talvez, de estar na recepção sem ter que ficar agoniando. Pense, por exemplo, em repelente, né? Detalhes crescem muito. Né, exatamente. Porque você precisa trazer o conforto. Aí a natureza vai te devolver a beleza, vai te devolver o vento. Ainda mais se você pegar no final da tarde também, começa a ventar, fica muito gostoso. E as cores, a gente trabalha muito no azul, né, Grazi? Muito no azul, branco. O off-white, que eu acho que o que é bacana do off-white é que ele, apesar de não ser quase a mesma coisa, ele não contrasta com areia. Então você pode manter isso. E quando a gente fala de confortável também, a gente não fala só em você fazer inúmeros lounges, o que é muito cara de praia. Mas é você pensar nesse detalhe que a Tessa falou, por exemplo, a areia. É difícil andar em areia. É mais difícil andar em areia do que andar em grama. De salto, vamos colocar assim, né? Porque eu espero que seu convidado não invente de salto agulha, né? Sua convidada pra praia. Torço eu que ela tenha esse bom senso. Então, a gente prefere... Então, pense nisso. Pense em uma praia, por exemplo, que quando você for escolher a praia, o local que você vai fazer, que não tem areia muito fofa. Isso tem que ser muito bem arquitetado para que os teus convidados tenham todo esse conforto, que aí não é você brigando com a natureza, mas você acoplando. Isso é legal indo adestrar, né, a natureza. Assim, a ideia é a sua festa, a sua recepção, a sua cerimônia, entrar na praia e a praia entrar na recepção. Ai, bonito. Ficou bonito, gostei. Né? Porque é esse joguinho que é interessante. Eles poderem ir até a água se quiser, ou se for muito distante, mas se misturar. Então,
o encontro deles precisa ser muito arquitetado e fica muito lindo. Fora as fotos, gente, fotos são belíssimas. E aí vale realmente procurar a parte da praia com cenário melhor. Então, assim, talvez onde a água for mais azul barra verde, né? Onde a areia for melhor. Onde não corra ter menos risco de gente passando. Exatamente. O quanto mais isolado for. Então, normalmente dá um trabalho, a logística de um casamento praiano, mesmo que você more numa cidade à beira-mar, é complicada, mas o resultado é muito indescritível, rico. exatamente. Vale a pena. Se você quer, a gente recebe muito, né? É porque eu queria. Mas eu tenho medo. Mas eu tenho medo, que é longe, que é isso. Gente, conversa com o teu assessor, gente. Toda assessora do mundo deve me amar. Gente, conversa com o teu assessor, porque assim, às vezes a gente acha que é impossível, a gente acha que é difícil, né? É só uma questão de logística. É uma questão de logística que a gente pode arrumar muito bem. É problema do teu assessor, amiga. Nem te bate, não. É uma questão de logística que a gente só tem que ver como vai fazer. E até mesmo as próprias equipes de decoração, que seja, elas já têm até pacotes específicos para isso. Então, assim, sonha, óbvio, dentro da tua realidade, mas não deixa, né, de fazer o que você queira. Estudar primeiro. Exatamente. E a nossa dica Vivacité de hoje, que hoje está no plural, né? Essas são 2 dicas. A primeira é vintage, amor. Vintage. Já ouviu falar desse nome vintage? É bonito, vintage. É uma coisa muito bacana, é um conceito legal que você pode utilizar sendo na praia, sendo bucólico, não interessa. Tá? Por quê? O vintage, na verdade, é um conceito que está muito à parte disso. Mas, Grazi, existe o conceito vintage para a festa? Existe. Mas assim, o vintage ele é um perigo de ser dado como conceito de festa, por quê? Ele é, na verdade, qualquer coisa, objeto, roupa, whatever, qualquer coisa geral de vintage, que tenha mais de 20 anos sem alteração. Então imagina você pegar absolutamente tudo para tua festa que tenha mais de 20 anos sem ter alteração nenhuma. É um problema. Então assim, você pode utilizar coisas que sejam vintages, né, para o teu evento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você pode fazer, sabe aquela banquinha, assim, um banquinho, escrivaninha, que tinha na casa da sua avó, você pode usar isso como altar no evento campestre, entendeu? Você pode utilizar louças da família, dependendo de quanto sejam, né? Se for um mini wedding, é bem provável que dê para fazer as louças do teu casamento, as louças que a tua mãe ganhou de aniversário de casamento, sabe? Então, assim, tem esses detalhes e que ficam muito ricos, porque normalmente a gente consegue esse detalhe vintage, né? Tá dentro de casa. Então, você vai estar trazendo a história da tua família. Exatamente, para perto, para dentro do teu evento, não é nem perto, para dentro do teu evento. Isso vai ficar bem bacana. E de repente, de uma forma bem sutil e bem elegante, você pode dizer isso ao teu convidado. Colocar algum tagzinho, alguma foto antiga, enfim. Aí isso vai ser, exatamente. Então vai ser uma coisa a se elaborar, e aí a gente pode falar disso lá na frente, no outro programa. Mas o vintage é uma coisa bacana, é uma ideia legal, mas cuidado se você for tê-lo como conceito, tá? Porque ele é, assim, um assunto para um outro programa, sozinho. E a outra dica é o seguinte, o legal do diurno é, logicamente, explorar a luz do sol, né? Então, quanto mais acesso à natureza você puder, tenha. Então, assim, eu estou na dúvida entre um local que tem jardim e um local sem, escolhe um lugar que tem jardim. Ou se não, se você não tiver campo perto, se a sua cidade não tiver montanhas ou locais para recepções tão próximo mesmo, então poder pisar na grama, escolha um que tenha visão para isso, né? Que tenha visão para o jardim, como eu falei, ou se não, uma visão para o morro, para o monte, e faça com que seus convidados se voltem para isso. Sabe, olhe pra lá. Né? Você pode usar todos esses conceitos dentro de uma caixinha branca, como a gente gosta de falar? Pode, mas se você tiver a possibilidade de ter a natureza tão viva dentro da sua recepção, da sua cerimônia, tão presente, né? Mesmo, não vá atrás disso, faça um esforço, converse com o seu assessor, com o seu decorador e busque isso, porque enriquece. Os detalhes da natureza em peso, em massa, enriquecem muito o casamento diurno. Então, gente, foi esse o nosso vídeo de hoje. Assim, pra gente foi uma tortura
diminuir tem muita coisa pra muita se coisa. falar. Mas se você quer saber mais coisa, vai no nosso blog, vai ter isso aqui, mais algumas coisinhas, conteúdo exclusivo lá pra você. E nos compartilha, nos visita nas nossas redes, que nós vamos ter o maior prazer em recebê-las. Por hoje é só. E a gente se vê quinta e depois terça e Depois sempre no quinta blog e nas blá, redes e blá, tudo blá. mais. Beijo, gente! Tchau!